Oi pessoal, essa videoaula é sobre o Quiz BNC no Scratch. Vamos aprender hoje a como fazer as questões e contar a pontuação utilizando os blocos, ok? Esse é o jogo que vamos fazer hoje, é o jogo do bambu. O que vai acontecer nesse jogo? Ele vai fazer uma pergunta, eu vou responder e se ela estiver certa, eu ganho um ponto. Se ela estiver errada, eu perco um ponto, ok? E no final ele vai ver, se eu tiver uma pontuação de 1 a 2, eu fui muito ruim, 9, 10, eu fui muito boa. Ele vai ter que dar essa mensagem. Vamos ver como que é o código? O código é bem extenso. Lembra da mudança de cenário? Aquela lógica que a gente usou? Agora, aquela lógica vocês vão poder empregar no meio desse jogo. Mas, nesse momento, eu não estou fazendo mudança de cenário. Para a entrega do projeto completo, tem que haver mudança de cenário, sons. Nesse momento, eu estou focando em mostrar para vocês como que eu mudo a fantasia do nosso sprite e como eu vou fazer as perguntas, ok? Não irei fazer a mudança de cenário nesse momento, mas vocês, na entrega final, têm que fazer a mudança de cenário, tá bom? Pessoal, como que a gente começa, então? A gente tem esse bloco de início, quando for clicado, ele é um bloco evento, que já foi explicado ele, eu só vou poder começar uma ação se ele estiver aqui, porque eu tenho que clicar na bandeirinha para começar o jogo, para começar uma ação. A gente tem o bloco mude para acertos, mude acertos para 0. Esse bloco é uma variável, é do bloco das variáveis. Ele é do meu bloco que vai ser usado para o meu score, que no momento se chama acertos. Eu posso mudar o nome, eu posso colocar acertos, vida, life, score mesmo, tá? Independente. Eu vou usar esse bloco. E eu vou criar uma variável. Eu já tinha criado ela. Essa variável se chama acertos. E eu vou utilizar ela. Como que eu utilizo? Eu vou colocar o bloco e vou selecionar a minha variável. E a gente deixa no 0. Nosso contador começa no 0. Mude fantasia. Como que a gente vai fazer essa mudança de fantasia? A gente tem um sprite inicial e eu quero mudar a fantasia dele. Então, ele vai começar de um jeito, quando eu quiser mostrar uma resposta correta, ele vai vir de outra forma, e quando ele estiver com uma resposta incorreta, ele vem de outra forma também. A gente seleciona o sprite aqui embaixo e vem em fantasias. Aqui em fantasias é praticamente igual ao cenário, lembra? A gente vem aqui do ladinho, onde tem a carinha do gato, e a gente pode carregar a fantasia. Se você estiver utilizando um sprite já do Scratch, que não é o meu caso, eu já tenho aqui as variações de fantasia já do personagem. Nesse caso, eu peguei uma imagem PNG, a imagem que você pega do Google. Baixa ela PNG, vê se ela realmente está em PNG, não pode ter fundo, tem que ser perfeitinho, tá? E eu renomeei ela, coloquei vamos jogar, que é onde essa fantasia eu só vou aparecer quando ela estiver no começo do jogo e apresentando as perguntas. Se eu errar, vai vir para essa fantasia, errou feio. Aqui a gente renomeia, errou feio. E a gente tem acertou em cheio, tá? Aqui essa fantasia. Só vai aparecer se eu acertar a pergunta. Se eu errar a pergunta, aparece essa daqui, tá? A gente vem aqui e carregar a fantasia, tá? Deve abrir nossa pasta e a gente vai pegar aqui de dentro da nossa pasta, que a gente deixou separado, tá? Vamos voltar lá no código. Mude fantasia para vamos jogar. Então, ele vai começar
com esse daqui, a minha fantasia principal. E depois a gente tem os blocos da aparência, que é os diálogos. O diálogo é igual que a gente sempre estava mexendo. Então, ele vai, diga, nananana, por tantos segundos. Isso é para todos. Aqui a gente pode colocar já as regras, avisando o usuário que se ele responder certo, ele ganha um ponto. Se ele responder errado, ele perde um ponto. Ok? Nessa parte, vocês vão colocar o texto que vocês querem falar para o usuário, para o jogador. Depois, a gente tem o bloco já da pergunta. Eu já inicio a pergunta. Eu poderia fazer meu personagem andar de um lado para o outro? Poderia. Trocar já o cenário? Também poderia. Mas já vamos fazer a pergunta. Nesse caso, no de vocês que tem que fazer o projeto, mudem o cenário. Usem a outra videoaula para mudar o cenário, tá? Pergunte, faça a pergunta e eu espero a resposta. Então, o meu personagem vai fazer a pergunta e vai esperar do usuário, o jogador, a resposta. Ele vai ficar esperando que eu digite a resposta. As minhas perguntas, elas vão ser A, B e C. Então, eu estou colocando perguntas objetivas, tá bom? Então, eu não estou fazendo o usuário fazer textos enormes, porque senão pode dar errado. A gente precisa ser certeiro nesse momento, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar já a resposta correta. Então, aqui, qual outro nome sem ser, qual outro animal sem ser o panda que come bambu? A, macaco. B, coala. C, esquilo. Aqui já entra o meu bloco da resposta. É um bloco grandinho. E esse bloco aqui, ele é um controle. Dá para ver pela cor, ó. Ele é um controle do se, então, se não. Como que ele funciona? Eu tenho uma resposta. Se essa resposta ela for correta, eu vou ganhar um ponto. Eu vou trocar a minha fantasia. Eu vou pedir para o meu sprite falar que eu acertei. Eu vou tocar o som e eu vou transmitir. Eu já vou passar para a pergunta 2, ok? Se não, se eu errar, o que vai acontecer? Eu vou perder um ponto. Eu vou mudar a fantasia. Eu vou falar para o meu personagem aqui falar que eu errei. Eu vou tocar o som do erro e eu vou para a pergunta 2. Tá bom, a gente entendeu como que funciona, mas tem os detalhes de dentro desse bloco. Quais são os detalhes? O se então, se não, o se não, ele tem a parte aqui que eu consigo incluir um operador, um sensor e como que funciona. Aqui é o que tem que acontecer. Aqui é a minha resposta. Eu estou juntando a minha resposta. Então, se a minha resposta for igual a B, que é a correta, ou o B minúsculo, então ele vai fazer a ação. Se eu colocar o A maiúsculo, A minúsculo, C maiúsculo, C minúsculo, tá errado. Então, ele vai passar para essa parte de baixo. Essa parte de cima é a minha condição para que eu ganhe um ponto. Se eu não cumprir essa condição, eu perco um ponto, tá? Então, esse bloco aqui, verdinho, a gente encontra em operadores, e é esse daqui, ó. Esse e esse, ok? É esse daqui. Dentro
eu vou fazer o quê? Eu vou colocar esse bloco aqui, que em vez de ser 50, estou fazendo a minha parte lógica agora. Estou fazendo a condição para ser um acerto, ok? A gente pegou esse bloco e a gente pegou esse bloco. A gente tira os 50. Respostas. Essa resposta aqui, ele é um sensor, porque a gente tem uma variável chamada resposta. Aqui nos sensores, é a resposta do usuário. Eu vou pegar minha resposta, colocar e colocar minha resposta. Porque se a minha resposta for igual à letra que é a correta, então eu acertei. Se for errada, e se não for a certa aqui, eu errei. Se não for igual, eu errei, ok? Tá. E como que a gente vai adicionar o acerto? Esse adicione 1 a acerto, se for correta, está em variáveis. Eu vou adicionar 1 ponto a acertos. Então, vem aqui embaixo. Ou eu vou adicionar menos 1 ponto a acertos. Os dois blocos são muito parecidos. Só muda, essas duas partes do bloco são parecidas, só muda que aqui já tem a condicional. Essa é a minha condicional. Se não for cumprida, eu já pulo para essa parte do bloco, tá? E essa parte aqui, mude para fantasia, é a mesma que a gente viu aqui em cima. Então, tá lá em aparência, mude para fantasia. E diga parabéns, você acertou ou você errou. Toque o som, igual a gente fez lá no cenário, que a gente pode adicionar os sons que a gente quer usar. Aqui na parte dos sons, tá? Eu adicionei os sons que eu quero usar. E transmita. Esse bloco é muito parecido com o quando bandeirinha for clicada, iniciar a ação. Esse bloco é um evento, tá? Transmita. Eu quero transmitir para o quê? Eu vou criar aqui em cima, ó, nova mensagem. Eu posso criar pergunta koala. Então, a minha próxima pergunta tem que se chamar pergunta koala. Essa aqui é como se fosse uma conexão com um outro bloco, para não ficar muito grande os blocos e ficar difícil de movimentá-los. Então, a gente vai quebrando os blocos parte por parte, ok? Toda vez a gente vai quebrando esses blocos. Então, aqui, acertei, ele fez toda a função que eu quero, ele vai passar para a pergunta número 2. Pergunta número 2 aqui embaixo. Da mesma forma, ele vai pedir aqui, ó. Quando eu receber pergunta número 2, ele não pediu para transmitir para a pergunta número 2 e esperar, porque ele está recebendo. Aqui em cima, a gente tem quando eu receber. É praticamente igual esse daqui, quando for clicado. Nesse momento, eu clico na bandeirinha. E nesse daqui, eu espero ser chamada para iniciar. E como ela é chamada, com o bloco transmita. É como se o bloco transmita, quando termina a ação, ele falasse assim, para a pergunta 2, pode começar, é sua vez. Você tem que iniciar e fazer o ator falar tal pergunta, ok? Então, transmita pergunta 2 e espere. Vocês estão vendo que quando eu receber pergunta 2, eu posso ter pergunta 3, pergunta 4, pergunta 5. Eu vou criar a mensagem, então eu vou colocar pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4, pergunta 5, 6, 7, 8. Ok, eu vou já deixar aqui em cima. Eu vou esperar
Então, a pergunta 2. A pergunta 2 é aqui em cima, ó. Transmita a pergunta 2, porque ele fez esse processamento e ele chamou a pergunta 2. E a pergunta 2 chegou. Aí agora, chegou a pergunta 2. Eu vou mudar a fantasia, porque aqui em cima eu mudei a fantasia para o errado ou o acerto. E aqui eu já vou mudar para vamos jogar de novo. Aquela lá aqui do começo, essa daqui do lado. E eu vou perguntar, fazer a pergunta 2, A, B e C. E eu vou esperar a resposta do meu jogador, tá? E vai ser da mesma forma. Eu vou começar fazendo o teste aqui do que eu quero para fazer o acerto e o erro, tá? Se a resposta for B maiúsculo ou B minúsculo, eu acertei. Se não, eu errei e vai fazer o mesmo processamento. Toda vez que eu terminar o processamento, eu tenho que transmitir a pergunta 3. Quer dizer, pergunta 3 pode vir. Ou se aqui for pergunta 4 pode vir. É sua vez, tá bom? E eles vão se chamando. Toda vez que a gente vai fazer o mesmo processo. Eu começo com o bloco quando eu receber, eu termino realmente com o bloco transmita e eu venho para o bloco quando eu receber. Então, um manda carta, eu mandei a carta para a professora Alessandra. A professora Alessandra recebeu a carta, ela pode fazer a ação. Então, eu sou a que transmite e ela que recebe, tá bom? Ela recebeu a minha carta falando que ela pode já falar a pergunta. Então, é esse processamento vocês têm que ter na cabeça, vocês têm que ter essa lógica na cabeça, tá? Eu tenho que transmitir, receber para fazer a ação. E todas as perguntas vão ser iguais. Eu fiz 10, vocês vão fazer 8 perguntas, independente do seu tema. Vocês têm que fazer várias respostas. Então, vocês vão colocar A, B, C, D e E. Eu coloquei até o C, para facilitar nesse momento. Mas vocês têm que fazer tudo que foi solicitado. Solicitou 5 alternativas? Coloca A, B, C, D e E. Ok? Então tá. Fiz, todos são iguais. Vocês podem dar uma olhada. Todos são iguais. Som, fantasia, vai mudar, vai tirar ponto, vai dar ponto. Só que a única coisa que vai mudar vai ser no último bloco. No bloco 10. No bloco 9, eu transmiti a mensagem para o bloco 10. O bloco 10 recebeu e vai fazer a pergunta. Quando ele fez a pergunta, aqui, em vez de eu transmitir, eu mandar a carta para a pergunta 11, eu vou mandar a carta para o final do jogo. Aqui é o meu final do jogo. Eu acabei o meu jogo. Não tem mais perguntas. Agora, eu só quero que faça a contagem dos meus pontos e dê para o jogador se ele foi bom, se ele foi ruim, se ele foi péssimo. Eu quero que transmita isso. Então, em vez de eu colocar pergunta 11, eu coloquei final. Acabou as perguntas. Então, se eu acertar a pergunta 10, ele vai mudar a fantasia, vai dar um som, eu vou falar parabéns, você acertou, e eu vou transmitir para o meu bloco final. Se eu errar, a mesma coisa. Aqui tá até errado. Faltou menos um. Se eu errar, eu vou perder um ponto. Eu vou mudar minha fantasia, errou feio. Eu vou dizer, você errou, vou tocar o som do erro. E eu vou transmitir também para o final. O último bloco transmite para o último bloco de pergunta, transmite para o último bloco do nosso jogo, que vai ser esse daqui. O nosso bloco do Cs, tá? E como que eu faço esse bloco? Esse bloco, aqui a gente tem um evento igual dos outros. A gente iniciou aqui quando eu receber,
aqui também vai ser, porque eu transmiti, ele tem que receber em algum lugar. Então, quando eu receber final, que é a minha carta, eu mandei a carta final. Quando eu receber a carta final, aqui em casa, eu vou fazer o quê? Colocar as minhas condicionais. Nesse momento, tem que prestar muita atenção. Faça a conta certinha. Eu quero quantas mensagens? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 mensagens. Então, se eu acertar, eu tô jogando, eu acertar 1 ou 2 pontos, você foi muito mal. Tente melhorar. E toca o som do que você foi muito mal. Então, é o mesmo processamento que a gente fez aqui em cima. Lembra? O C, a gente só não tem o C não, porque aqui é uma parte fechada. Eu não tenho 1, 2, senão eu já fui muito bem. Não, eu tenho várias condicionais. Então, eu tenho 1 ou 2. Eu acertei 1 ou 2 pontos, fui muito mal. Se eu acertar 3 ou 4 pontos, você foi razoável, tente melhorar. Toca o mesmo som. Ou o som que vocês definirem, tá? Se eu acertar 5 ou 6 pontos, você foi mediano. Tente melhorar. Aqui o som já muda, porque eu já tô na média. Você acertou, se você acertar 7 ou 8 pontos, você foi bem. Aí eu toco o mesmo som do razoável, ou o som que vocês definirem. Mas se eu acertar 9 ou 10 pontos, você foi excelente. Ok? Entenderam mais ou menos, gente? Aqui é a mesma coisa que a gente fez nesses blocos aqui das perguntas. A gente tem um operador, se tanto ou tanto, ele vai fazer uma ação. Então, eu coloco esse bloco, lembrando. Ou aí eu coloco esse bloco. É só encaixar, pessoal. Bem facinho. Ok. Aqui a gente tira. Vou fazer com vocês, ó. 1 ou 2. Que essa daqui eu quero fazer do... Você foi péssimo. Você não foi nada bem, tá? Aqui em acertos, eu venho em variáveis. Lembra essa variável nossa aqui em cima que a gente tá usando da pontuação? Ele carregou toda a nossa pontuação, ele sabe quanto que a gente fez de pontuação. Então, eu tenho que colocar a minha variável aqui dentro. Então, é só arrastar a minha variável. E eu coloco ela dentro do meu C, que é do controle. É facinho, pessoal, não tem nada de dificuldade. É lógica pura. Se eu acertar de 1 ou 2 pontos, eu vou fazer tal mensagem. Se eu acertar tanto e tanto ponto, outra mensagem. Então, são processamentos. Mudança de cenário. Pode ter mudança de cenário aqui. Se não, quando eu erro, eu coloco um cenário diferente junto com essa fantasia. Aqui, se eu acerto, coloco outro cenário. Tem várias formas de fazer. Usem a criatividade. Deixem impecável. Tem que ser impecável. Por isso vocês, ok? Vocês estão em grupo, vocês conseguem fazer. Um faz o processamento, pode ir colocando no caderno para ser ajudada e passa para a pessoa que tem computador. Vamos se ajudando, por isso existe grupo. Grupo todo mundo tem que participar para saber. E aprender lógica de programação usando o Scratch é maravilhoso. Você só tem que arrastar, é fácil. Então, tentem, façam, repitam várias vezes, tá? E façam um bom jogo.
A gente está esperando um jogo maravilhoso dentro do tema. Se vocês pegaram ciência, coloque potinho. Tem várias imagens no Google que vocês podem utilizar. Então, usem a criatividade de vocês, tá? Tem vários personagens, vários cenários, mas vocês podem procurar o de vocês. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa no chat que a gente responde, tá bom? Até mais, pessoal!